Entrevista coletiva pré-jogo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, entre Barra Futebol Clube e Inter de Limeira. Entrevistado, treinador Bernardo Franco. Professor, pergunta do Diego Piovesan, do Globo Esporte Santa Catarina. Apesar da derrota, esse jogo da Copa do Brasil contra um time de Série A pode criar ainda mais casca para o grupo na sequência da Série C? Com certeza, a gente sai desse jogo muito mais fortalecido, apesar do resultado não ter sido aquele que a gente gostaria, mas a gente fez um grande jogo, né? Fizemos um jogo de igual para igual contra uma equipe de Série A, né? O atual campeão da Copa do Brasil, uma equipe que tem muita qualidade, nós conseguimos, né, neutralizar muito do jogo ofensivo deles, né? Tivemos as nossas oportunidades, então acredito que isso nos dá mais maturidade, né, para que a gente possa crescer na competição-alvo que é a Série C. Então a gente vai aproveitar muito desse jogo para a sequência que a gente vai ter pela frente. Professor, passado o primeiro jogo com o Corinthians e a viagem para Belém, como foi o desgaste do time e qual o saldo da maratona? Pergunta do Kaká, da NDTV. Bom, era um desafio nosso, né, fazer um jogo fora de casa em Belém, ainda mais nas condições que nós encontramos lá de campo, né, um campo pesado, um clima chuvoso, uma logística de viagem mais difícil, né, mas mesmo assim nós conseguimos, né, ter um ótimo desempenho contra o Corinthians. Acredito que a gente já conseguiu, né, minimamente recuperar os atletas e a gente continua nessa recuperação dos atletas para o jogo de domingo, né, e finalizar essa preparação. Então a gente está aguardando ainda para ver quais jogadores vão estar nas melhores condições físicas e emocionais para domingo, né? Mas acredito que foi um saldo positivo, né? Apesar do resultado da derrota pela Copa do Brasil, a gente ainda continua vivo, né, em busca dessa classificação. E agora a gente precisa focar todas as nossas energias no jogo contra a Inter de Limeira, nesse jogo em casa. Professor Diego Piovesan, do Globo Esporte, pergunta, nestes 4 primeiros jogos no comando da equipe, qual a sua avaliação do desempenho do elenco e quais pontos de evolução você notou até aqui? Bom, são 4 jogos, se a gente analisar foram 2 jogos fora de casa, né, contra adversários que vão brigar na parte de cima da tabela, que vão lutar pelo acesso, né? Então, jogos onde a gente conquistou um ponto e poderia muito bem ter conquistado mais pontos nesses 2 jogos fora de casa, tranquilamente pelo desempenho que a equipe apresentou. Né? Dentro de casa a gente fez um grande jogo contra o Maranhão, né? E pela Copa do Brasil a gente já sabia que seria um jogo muito difícil, mas mesmo assim fizemos um jogo equilibrado, né? Que nos permite no jogo da volta ainda sonhar, né, com essa luta pela classificação. E agora vamos ter o segundo jogo em casa, então é fundamental, né, ter o apoio da nossa torcida para que a gente possa criar uma atmosfera forte, que a gente possa, né, lutar aqui em busca da vitória, né, e a gente sempre tem falado da importância de não perder pontos em casa. Então a gente vai com essa mentalidade, com esse espírito, em busca dessa segunda vitória na Série C. Professor, nesta rodada, com um jogo bem equilibrado pela frente, o Barra deve ir a campo com uma postura parecida com a do duelo da Copa do Brasil? Ou devemos ver o Pescador repetindo o que fez contra o Maranhão com um time mais criativo no setor ofensivo? Pergunta do Diego também. Bom, cada jogo tem sua história, né, a gente não joga contra os mesmos adversários, então são propostas diferentes de jogo, né? São espaços diferentes que nós vamos precisar atacar, explorar, né? Então, pensando nisso, a gente vai, né, buscar uma equipe propositiva em casa, né, sem perder o equilíbrio, óbvio, né, mas continuidade nas ideias ofensivas, né, na criação, na construção, né, na melhoria de chegadas em zonas de assistência, em zonas de finalização, para que a gente possa aumentar o volume, né, de chances criadas e também, consequentemente, fazer os gols que nos interessam para que a gente possa vencer. Então, sem perder o equilíbrio, sem perder a solidez defensiva, né, mas melhorando ainda mais essa parte de criação e que a gente consiga ser uma equipe que produza ainda mais ofensivamente. Então essa vai ser a tônica do jogo, né? Nós estamos nos preparando para isso e acredito que a gente vai conseguir escolher o melhor 11 para poder buscar essa vitória. Professor, com base nos últimos duelos da Inter de Limeira, eu gostaria que você falasse um pouco do que você espera desse confronto do Pescador dentro de casa. Bom, é uma equipe que tem a mesma pontuação que nós na tabela, né? Uma equipe que também subiu de divisão, né? Então vai ser um jogo muito equilibrado, não existe jogo fácil nessa competição, todos os jogos são difíceis, né? A gente sabe que quando as equipes vêm enfrentar o Barra jogando aqui, elas vêm com uma postura mais defensiva, né? Apostando numa transição, apostando numa bola parada, né? E a equipe da Inter de Limeira tem uma força muito grande, né, através desses momentos do jogo, né? A gente vai tentar neutralizar os principais jogadores ofensivos deles, que são os jogadores que levam muito perigo, né, em primeira e segunda bola, né, em situações de bola parada e transição, como eu falei.
Então a gente está se preparando da melhor forma, né? E acredito que vai ser mais uma vez um duelo que vai ser decidido em detalhes. Então a gente precisa estar num nível de concentração muito alto, né? E impor o nosso ritmo desde o início até o final do jogo. Professor, muito obrigado. Obrigado.